Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, o Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como um guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Eduardo, membro da SIM, e hoje trouxe duas pessoas ilustres, grandes amigos meus, Dr. Hassan e Dr. Fernando Stocco, e a gente vai falar de anticoagulação na Covid, então bem-vindos. Vou apresentar os dois. Hassan foi meu preceptor, foi meu assistente, foi meu chefe de todas as formas, e colega também. É médico formado pela Universidade Federal Fluminense, fez clínica pelo HC, não foi meu R+, tá? Foi preceptor da clínica médica por 2 anos, virou assistente do PSM, que é o pronto-socorro médico do HC, e da enfermaria do HC também. E o Fernando foi um dos meus internos, como eu sempre falo, foi um excelente interno, talvez um dos melhores, médico formado pela USP, e atual R2 de clínica médica no HC também. E a gente falou no último podcast de anticoagulação no Covid com a professora Eunara e ele estava lá, né? Então vamos voltar desde o começo e eu vou fazer uma pergunta já, mas e aí, como que vocês estão? Tudo bem, cara. Obrigado pelo convite. Oi, todo mundo aí que está escutando a gente. E só quero fazer uma correção. Eu nunca fui chefe do Eduardo. Eu só exercia outros cargos, na verdade. Famosos cargos superiores, mas tudo bem. Ele não era o chefe, mas a atitude era de chefe. Bom, e Tudo para bom, quem não gente? sabe, eu chamei o Stocco aqui e o Hassan, porque recentemente foi publicado o RAPID, que é o estudo de anticoagulação, e como o tema anticoagulação, não tinha gente melhor para chamar, né? Então, pessoal, a primeira pergunta que eu vou fazer hoje é como começou essa história aí de Covid-19 com TVP? Vamos lá, Hassan, porque lá no começo da pandemia, a gente estava falando bastante disso, lembra? Então, acho que eu vou fazer essa pergunta para você. Tá, legal. Acho que isso foi sendo percebido por várias pessoas que estavam na frente da linha de cuidado de pacientes com Covid, né? E ao mesmo tempo isso começou a ser percebido também em algumas publicações que envolviam histologia, né? Que envolviam análise histopatológica dos pacientes com Covid. Então, para a gente que estava lidando com os pacientes, né? Eu não sou um pesquisador de bancada, então para a gente que estava lidando com os pacientes na linha de frente, a gente percebia que tinha uma taxa alta de paciente fazendo TVP, e várias vezes a gente estava com um paciente muito grave do ponto de vista ventilatório e a gente tinha dúvida, será que isso daqui é uma embolia de pulmão ou será que isso é só Covid? Porque os sintomas são iguais, né? O paciente estava taquicárdico, taquipneico, desaturando, desconforto respiratório, né? E a gente sabe que em processos infecciosos a chance de você ter uma embolia de pulmão é alta, né? Maior do que na população geral. Então a gente começou a perceber alguns casos assim. E isso acabou motivando eu e algumas outras pessoas, inclusive o Padrão, o Eduardo Padrão estava nessa época no Brasil ainda, e isso acabou motivando a gente a querer procurar, assim, será que esses pacientes estão realmente fazendo mais TVP, TEP? E aí, sincronicamente a isso, em outros países onde a pandemia já estava pegando há mais tempo, já começavam a ser algumas publicações falando, olha, do ponto de vista clínico, a gente está tendo uma taxa alta de TVP e TEP nesses pacientes. Num segundo tempo, ainda saem outras publicações que também, do ponto de vista clínico, falando não só TVP e TEP, mas também eventos trombóticos arteriais. Simultaneamente a isso, né, a gente tem duas outras coisas acontecendo, que envolvem a Eunara, inclusive. Né?
a Elnara, ela chegou a ver, ela também teve essa percepção subjetiva de falar, ué, tá estranho, tem muito paciente fazendo evento trombótico. E tinha algumas pessoas jovens fazendo evento trombótico arterial, o que chamou a atenção dela e fez ela lembrar de quando ela era mais jovem, que ela viu pacientes similares com eventos trombóticos relacionados a dispositivos de assistência circulatória, na verdade. A Elnara, ela é pesquisadora de bancada também, e ela estava fazendo análise de algumas lesões histológicas de pacientes com Covid. E o grupo do qual ela faz parte, lá da Faculdade de Medicina da USP, eles perceberam que existia uma lesão endotelial importante, existia evento microtrombótico nesses pacientes com Covid. Sincronicamente a isso, eles fazem as publicações relacionadas a isso, e sincronicamente a isso, outras pessoas ao redor do mundo também começam a fazer publicação nesse sentido, relatando que tinham eventos microtrombóticos, assim, tinha lesão endotelial importante acontecendo nas peças anatômicas, né, nos pulmões dos pacientes que morreram por Covid e acabaram indo para análise histológica. Então, isso começou por volta de março do ano de 2020, né? Então, lá para janeiro a março do ano de 2020, a gente foi começando a ter, entre nós aqui no Brasil, mas também entre vários outros pesquisadores e mesmo médicos do ponto de vista assistencial, foram notando essas taxas maiores de TVP, maiores de TEP, maiores de eventos trombóticos arteriais, e também do ponto de vista histológico foram vendo essas alterações. Então, eu acho que tudo são várias pessoas sincronicamente, né, que vão percebendo isso e vão construindo peças de um grande quebra-cabeça que a gente agora a gente consegue olhar para trás e ver com maior clareza, né? E provavelmente ano que vem a gente vai ver com mais clareza ainda, né? Você lembra de mais alguma coisa, Stocco, que é legal de comentar, que eu não tenha comentado? Não, eu só ia falar, rolou aquela coisa no começo da pandemia de pulmões de complacência normal, extremamente hipoxêmicos, então isso apontava mais para o lado Q do distúrbio VQ do que para o lado V, né? A gente sabe que não é tão alta assim a complacência, né? Que na verdade eu não sei o que aconteceu exatamente com a corte do Gattinone, que ele tem complacências muito, muito, muito altas, que a gente, na verdade, as outras que foram publicadas depois de outros grupos dão valores até bem próximos da SARA mais clássica mesmo, mas teve um trabalho muito legal, é um estudo bem fisiológico mesmo, descritivo da análise de tomografia por impedância elétrica dos pacientes, de uns 10 pacientes intubados com Covid, e eles faziam o estudo da perfusão ao mesmo tempo para quantificar a fração de shunt espaço morto. É um estudo italiano do Tommaso, e aí ele mostrou, e era bem gritante, assim, a quantidade de espaço morto, né, ou seja, áreas ventiladas e não perfundidas, a quantidade de espaço morto que existia em comparação com a fração de shunt, que é o que a gente mais vê na SARA quando tem todo aquele colapso posterior e tudo mais. Os pacientes que tinham mais shunt eram pacientes que já estavam entubados há, por exemplo, 14 dias. Então, talvez já tinha vili na jogada, já tinha outras disfunções orgânicas acontecendo aí. Então, eu lembro que eu fiquei bem impressionado, assim, no auge da minha experiência de R1 de clínica médica, eu falei, nossa, isso é tão atípico. Mas é bonito, eu sabia que você ia falar isso, porque você Não, é gosta muito legal, disso, eu acho muito não legal. necessariamente tinha trombose macrovascular, né? Isso que o Hassan falou do dano endotelial é bem interessante, porque se você pegava esses pacientes e fazia uma angio-TC comum, muitas vezes não encontrava nada, né? Aí eu lembro que a professora Eunara até comentou comigo, ela me mandou um trabalho que eles começaram alguns hospitais começaram a descrever alguns relatos de caso que eles usavam aquela tomografia com dupla energia
que usar uma dose enorme de iodo, mais radiação, não sei o que, consegue mapear a perfusão, né? E as áreas em vidro fosco, não as áreas colapsadas, muitas áreas em vidro fosco eram áreas não perfundidas, assim. Ela até comentou que teve um paciente dela lá no grupo deles, que eles viram isso, falaram, o cara não melhorava, não melhorava, não melhorava, e tinha um lobo inteiro do pulmão que não estava perfundindo. Isso é bem interessante, assim. Tem uma publicação que eu acho bem legal, que foi, ela saiu em janeiro de agora, né, de 21. Então, não é uma coisa que a gente, não é daquela época. Até peguei aqui o nome do primeiro autor, Nathaniel Smilowitz, né? Nesse trabalho que ele publicou, ele compara as taxas de eventos trombóticos do ponto de vista clínico. E aí ele faz o seguinte: ele pega as séries históricas de infecções virais respiratórias entre 2002 e 2014. Então ele pega as hospitalizações por pneumonia viral dessa época, são umas 900 mil hospitalizações. E aí ele compara os eventos tromboembólicos que aconteceram por esses vírus respiratórios com a taxa que acontece com a Covid-19. E ele vê que os pacientes com Covid-19, eles têm uma taxa bem maior do que essa série histórica comparando com outros vírus, né? Então, você tem do ponto de vista clínico, as pessoas percebendo e as pessoas publicando sobre o assunto. Você tem do ponto de vista histológico, as pessoas fazendo análise de necrópsia, né? E fazendo várias publicações. A gente teve o grupo da Faculdade de Medicina da USP, tem outras pessoas que publicaram sobre isso também. Tem uma publicação logo do início, logo desse iniciozinho de pandemia aí, que saiu no New England também sobre o assunto, e tem as publicações fisiológicas, assim, né, que essas que o Fernando está comentando, que eu acho estudo de fisiologia sempre uma coisa sensacional de se ler, e por vezes é bem difícil de conseguir entender. A maioria é bem difícil de entender. Mas a gente tinha todo esse agregado. E mais uma vez, agora olhando para trás, é mais fácil da gente juntar essas várias peças, né? Antes o que a gente tinha eram as pessoas sincronicamente tentando entender o que estava acontecendo de diferentes formas, da forma clínica, da forma histológica, da forma fisiológica, né? Isso para não entrar nos marcadores moleculares também. Então você também tem gente que pegou para estudar, vamos estudar fatores da coagulação, assim, né, com peças da coagulação nesses pacientes e tal. Então foi tudo isso junto que foi indicando para a gente o que a gente hoje tem talvez bastante certeza que acontece, né, que esses pacientes têm um risco trombótico, tromboembólico aumentado mesmo. Então tem basicamente focinho de porquinho, corpinho de porquinho e rabinho de porquinho. Então deve ser um porquinho, né? E é porquinho, e dessa vez é porquinho. Bom, mas aí, né, acho que você pode até comentar, lógico, a gente pensa em trombose, a gente vai falar de anticoagulação, né? Você quer contar aquela história da professora Leonara, do paciente com o dedo azul? Estou. A história do dedo azul. A Leonara, quando ela falou disso no comecinho lá da pandemia, que ela estava anotando, foi atrás, falou do oxigenador de membrana e tal. Ela falou que ela estava atendendo uma paciente e a paciente super, super hipoxêmica. Acho que essa paciente, não sei se ela estava entubada ou não lembro, enfim. Mas a história foi que ela fala que o clique veio quando ela estava no leito do paciente e o dedo do paciente ficou roxo. Ela falou, nossa, putz, está coagulando. E aí, enfim, ela iniciou a anticoagulação e o paciente melhorou. Ela lembrou de ser IVD, né? Isso. Porque ativou o clique. E bom, então, a partir dessa ideia, as pessoas começaram a fazer, mesmo que empiricamente, anticoagular, né? E muita gente começou a dosar o dedímer e tentar fazer associações, mas até há um tempo atrás não tinha nenhum ensaio clínico randomizado, né? E eu posso até dizer que eu me surpreendi um pouco, né? Porque parece tudo aponta para um porquinho,
mas isso não necessariamente significa que vá funcionar ou não, né, a anticoagulação. Então vamos começar falando da anticoagulação intermediária, né? Porque teve um ensaio clínico e já era uma coisa que vinham discutindo mesmo no paciente crítico, né? Não só no paciente com Covid, porque alguns estudos, a maioria deles observacionais, né, e experimentais, mostram que talvez a profilaxia simples com 40 miligramas de enox não seja suficiente para fazer profilaxia com TVP e talvez doses intermediárias sejam superior. Então aí veio a ideia da anticoagulação intermediária. Stoke, o que você pode falar da anticoagulação intermediária aí? No COVID. Eu acho que essa, pelo menos para mim, assim, a sensação que teve de tentar aumentar um pouco, né, as doses de heparina no começo e não anticoagular 100% os pacientes. Acho que primeiro todo mundo tinha um pouco de insegurança com relação à segurança mesmo, né, do paciente, de você anticoagular alguém que você realmente não sabe se aquilo está tendo benefício. E o fato de que a gente tinha uma grande proporção de pacientes bastante obesos, né, internados nas unidades, assim, no geral. Então, e é uma população que a gente não tem muita segurança de dizer qual que é realmente a dose profilática, né? A gente não tem muito, a gente usa o clássico 40 miligramas de enoxaparina subcutânea uma vez por dia, mas a gente não tem os estudos que viram isso, uma grande proporção de pacientes obesos. Então a gente não sabe se a gente não deveria ajustar pelo peso, não deveria. Aí eu lembro que surgiram vários regimes, né, de anticoagulação intermediária, assim, tinha, sei lá, 7.500 de heparina não fracionada, mais vezes ao dia, usar o meio miligrama por quilo de enoxaparina em vez de 1 miligrama por quilo uma vez ao dia, usar meio miligrama por quilo 2 vezes ao dia, dando 1 miligrama por quilo por dia. Então tinha vários regimes aí que o pessoal ia fazendo. O Inspiration, ele veio querer comparar, de fato, se a gente tinha uma redução enfim, uma melhor evolução dos pacientes usando essas doses intermediárias, e ele foi um estudo negativo, né? Foi um estudo que ele tinha, eu não lembro exatamente quantos pacientes que ele tinha, mas o desfecho primário era tudo desfecho clínico, e os pacientes, eles não estavam evoluindo melhor, eles também não estavam sangrando muito mais, mas não estava fazendo muita diferença, assim. Aí esse foi uma relativa queda do cavalo pro porquinho, virou cavalinho, não virou porquinho. Mas acho que esse foi o único trabalho, de fato, que acho que comparou mesmo de forma prospectiva as doses intermediárias. Eu lembro que quando eu li, eu achei um trabalho complexo de analisar, porque tinha muita variação assim das doses de heparina. Eu achei uma metodologia um pouco complexa. Mas, olhando para fundo, assim, tudo que pudesse enviesar esse trabalho, enviesaria ele para nulidade. Então, eu acho que é um preço que a gente tem que pagar mesmo. Isso é interessante da gente pensar, porque quando a gente pensa quando a gente pensa num estudo, a gente, claro, tem que raciocinar bem em termos de cada detalhe que a gente está escolhendo do estudo, né? Sim. E se você, quando você quer estudar uma droga, se aquela molécula que você está estudando é uma molécula nova, você vai ter que, antes, fazer os estudos iniciais, de fase 1 e fase 2, que é o quê? É justamente descobrir qual que é a segurança daquela droga legal, e você vai descobrir também, nesse momento, qual que é a dose da droga que consegue obter aquilo que você imagina que vai ser o benefício do estudo da fase seguinte. Então, se eu criei uma molécula lá, uma molécula H da vida, e eu testo ela em seres humanos, nesses estudos de fase 1 e fase 2, aí eu vou monitorizar. Minha molécula H, ela é para tratar doença coronariana. Então, eu vou ter que escolher um parâmetro que consiga me dizer se aquela molécula H está tratando de alguma forma a doença coronariana.
Ou vai ser um parâmetro mais invasivo, que eu vou lá na placa da coronária para observar a placa da coronária, ou um parâmetro menos invasivo. Eu vou avaliar nível de colesterol, nível de inflamação no corpo da pessoa, usando marcadores inflamatórios e por aí vai. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque é nesse momento de estudo clínico que você vai definir a dose da molécula H no caso, que vai ser a dose estudada na fase subsequente, no ensaio clínico de fase 3, que é quando você vai pegar um pool grande de pacientes para avaliar aquilo que você quer. Quando a gente pega a enoxaparina e estuda ela numa dose intermediária, né? Se eu imagino que a molécula enoxaparina ela tem benefício, ela tem algum benefício para o meu paciente, a chance de eu descobrir esse benefício vai ser menor, com menor a dose for de enoxaparina. Porque eu já sei que uma dose mais baixa de enoxaparina definitivamente não gera os mesmos efeitos de uma dose mais alta de enoxaparina. Então, quando eu faço um estudo que eu uso essa dose mais reduzida, tem uma chance de eu não encontrar aquilo que eu quero encontrar, né? Então, quando você faz um estudo com dose intermediária das heparinas, dose intermediária de anticoagulantes, você vai cair nesse problema. E aí você não sabe, assim, será que você vai encontrar realmente um benefício? Olha, se você encontrar, é porque aquela molécula é sensacional. Porque numa dose que você sabe que não é a dose que é para ela fazer tudo o que ela tem para fazer, ela gerou benefício. É pouco provável que isso consiga acontecer, né? Então, a gente não colocava, ainda mais porque você compara o grupo controle, não é não usar nada daquela molécula. O grupo controle é usar uma dose Um daquela pouquinho molécula menor. menor, né? Então, a chance de você encontrar alguma diferença, ela se torna muito baixa, no fim das contas. Por quê? Porque o grupo controle já está usando aquela molécula, o grupo intervenção está usando aquela molécula numa dose um pouquinho maior, mas ainda não é todo o potencial de dose da droga. Então, a gente achava que essas doses intermediárias de anticoagulante, elas não teriam muito benefício, sabe? Tanto que a nossa hipótese foi construída em cima de uma dose full, né? Fazer anticoagulação propriamente dita. Então, enfim, tudo isso para falar assim, que é claro que a gente não está aqui para discutir o Inspiration em si, pegar o trabalho e discutir cada detalhe, mas essa lógica por trás da publicação, eu acho que é super importante da gente ter em mente, porque é uma lógica que a gente pode aplicar para várias outras publicações, né? Que é basicamente entender os conceitos de grupo controle, grupo intervenção, e entender a dose que está sendo planejada da intervenção. Por que aquela pesquisa está escolhendo aquela dose, o que ela está querendo com aquilo, né? Porra, isso é muito claro. Acho que uma coisa que eu acrescentaria que, pelo menos quando o Inspiration foi publicado, é que a gente não sabia ainda se teria benefício ou não, mas teve um aumento não significativo, mas não tinha poder suficiente para mostrar isso, dos sangramentos nos pacientes de UTI, né? Então talvez ali ele já estava dando uma pincelada para falar que talvez se eu usar dose plena, né, vai aumentar o sangramento, porque no grupo controle teve 1,4% e no grupo tratamento com a dose intermediária teve 2,5%. Então já começou a aumentar. Então talvez seja um estudo que mostre assim, dose intermediária não funciona no paciente crítico, mas talvez aumente o sangramento. E depois veio o Remap Cap e a plataforma lá para confirmar, que a gente vai falar. Eu não entrei no mérito ainda do perfil de paciente do estudo. Sim. Que você comentou agora. Mas isso é legal também de falar, porque quando a gente pensou na intervenção, o que a gente queria era justamente pegar um paciente que ainda não tivesse tão criticamente enfermo assim. Porque provavelmente, se ele já chegou num ponto de ficar tão doente assim, se ele já está na UTI, está com desconforto respiratório grave, precisando de ventilação mecânica, né? Provavelmente ele já entrou numa cascata inflamatória, uma cascata de lesão endotelial muito mais intensa do que a pessoa que começa a hospitalização dela, está desaturando, está taquipneica,
mas não está tão crítica assim. Isso também é importante da gente entender, porque se você está fazendo uma intervenção e essa intervenção ela não é miraculosa, né? E o que eu quero dizer com miraculoso? Miraculoso, por exemplo, é um antibiótico para tratar a bactéria. Antibiótico para tratar a bactéria é uma intervenção miraculosa, quase, né? A gente tem muita chance de ser muito eficaz o tratamento. Uma Mas se nova a gente não tá... dieta para ver PPB. É miraculoso. Exatamente. Uma coisa mecânica, né? Então você vai falar assim, pode ser uma coisa ortopédica, né? Uma coisa miraculosa. Você saiu fora do lugar, uma articulação, você coloca dentro do lugar a articulação. Então, essas coisas miraculosas, elas têm um potencial de benefício muito grande, nitidamente. Se você está trabalhando com uma intervenção que não vai ser o mecanismo da intervenção, né, o mecanismo de ação da droga, da intervenção, seja qual for, ele não é tão miraculoso assim, é pouco provável que num paciente tão doente você consiga gerar benefício, né? E aí a nossa hipótese era justamente que talvez a anticoagulação tenha benefício antes do paciente chegar na UTI, e não quando o paciente já está na UTI também. Então, isso também é uma característica de alguns estudos que foram publicados com anticoagulação e que pegaram pacientes de UTI, e a gente, por exemplo, a gente não quis pegar paciente de UTI, a gente quis pegar paciente justamente antes da UTI. Boa. Então vamos, só para deixar claro uma coisa aqui, antes que as pessoas se confundam. Se o cara tem uma TVP ou um TEP, estando na UTI ou não estando na UTI, e não tendo contraindicações absolutas, eu vou anticoagular? Se o paciente de fato tem uma trombose, né? Uma embolia pulmonar, trombose venosa, trombose arterial, ele vai ter indicação de ser anticoagulado, né? Sim. Isso independentemente do momento clínico da pessoa, né? Isso a gente já sabia de antes da COVID, a gente continua sabendo durante a COVID e continuaremos sabendo depois da COVID, né? Porque até que se prove o contrário, anticoagular alguém com uma trombose ajuda a pessoa a melhorar da trombose, a melhorar de outros desfechos relacionados com aquela trombose. Sim. Boa. Então, já que a gente está falando do paciente crítico, vamos falar do Roomap Cap, que soltou aquela carta na imprensa lá, acho que foi em dezembro, né? Falando que dados preliminares mostravam que não tinha benefício anticoagulação plena no paciente crítico, e finalmente, acho que foi em setembro, publicaram. Você quer comentar um pouco da anticoagulação no paciente crítico? Publicar dá muito trabalho, fazer pesquisa dá muito trabalho. Então, esses tempos que parecem longos, né, foram até tempos muito rápidos por conta da pandemia. Isso é importante de frisar, porque a gente está falando de publicações que estão saindo, várias publicações estão saindo agora, esses meses, mas que começaram de verdade lá para abril, para maio do ano passado, né? Então teve um esforço muito intenso de muita gente ao redor do mundo para tentar fazer com que fosse gerada ciência de qualidade, o mais rápido possível, né? E o mais rápido possível não se faz em um mês, em 2 meses, né? Porque isso não vai conseguir gerar um dado de realmente muita qualidade, a não ser que você esteja falando de um trabalho observacional ou retrospectivo, uma coisa que você vai conseguir de fato fazer mais rápido, né? Então, às vezes, quando você ouve assim, eles soltaram a notícia em dezembro, janeiro, foi por aí mesmo que eles soltaram, né? E, pô, mas só foram publicar em setembro. Porque é isso mesmo. Você prepara toda a publicação, você analisa todos os dados, você reanalisa de novo, aí você submete, aí você recebe as críticas, aí você refaz as coisas, aí você submete de novo. Então, é realmente um processo demorado, né? Para você gerar uma ciência de qualidade. E no trabalho que eles fizeram, é um trabalho muito legal, porque eles têm várias características desse grupo de pesquisa que são interessantes, mas que basicamente eles conseguem juntar um número muito grande de pacientes em diferentes cenários clínicos, né, sendo submetidos a intervenções
de maneira rápida, e isso gera dado para você analisar, né, com qualidade, prospectiva e tudo mais. E aí eles soltaram 2 publicações mais recentes, né? Uma publicação envolvendo paciente crítico e uma publicação envolvendo paciente não crítico, né? Estouco, eu falo demais. Você Não, quer contar um pouco do... Não, eu falo. são Você belas quer contar um palavras, pode pouco continuar. do Remap Cap aí pra gente? Ah, pode ser. O, é legal o Remap Cap, ele traz coisas interessantes, traz algumas que me deixaram um pouco ressabiado no começo, mas eu acho muito legal falar de como foi feito esse trabalho e como que eles conseguiram fazer publicações com milhares de pacientes, ensaios clínicos complexos, assim, hiper complexos, em vários países, vários centros, e em poucos meses, né? Remap Cap é um dos trials envolvidos nessas publicações. São 3, e então daí que vem o nome de ser um trial multiplataforma. Ele juntou 3 trabalhos, 3 protocolos, né, de 3 São trials diferentes, como se fosse assim. 3 grupos de investigação. Isso, exato. E trabalhos que estudariam a mesma medicação, que teriam a mesma intenção, né, o mesmo propósito, de modo a gerar uma evidência mais rápido. Eles somariam esses trabalhos e fariam uma análise conjunta dos 3 trials. Isso gerou um pouco de heterogeneidade na condução do trabalho, lógico, né? Assim, as populações nunca são exatamente iguais, os protocolos não são exatamente iguais, os critérios de inclusão nunca são exatamente iguais. Então, isso, obviamente, o trabalho que incluir mais pacientes para a análise final, ele vai ser o trabalho preponderante, assim. Mas ele continuará não sendo o único, né? Então, a gente vai ter alguma diferença aí. Então, o primeiro que eles soltaram foi um comunicado de imprensa pelo Comitê de Segurança do Trabalho. Eles chegaram... Era um trabalho com pacientes críticos, né? E eles estavam testando a intervenção que a gente está aqui para falar. A anticoagulação plena versus anticoagulação profilática, mesmo na ausência de fenômenos tromboembólicos, obviamente, porque ninguém vai testar em anticoagulação profilática num paciente com TEP. Então, eles tinham as análises interinas deles eram feitas de uma forma diferente. O protocolo foi uma análise bayesiana, não tinha um N muito definido a priori, mas uma das análises interinas mostrou que a chance de sangramento, né, que era o desfecho primário de segurança, então a probabilidade da anticoagulação plena empírica resultar num aumento de sangramento era alta o suficiente para eles recomendarem a interrupção do trabalho, pois ainda não tinha sido capaz de se verificar um benefício. Então, passou a se julgar antiético manter o protocolo, e eles interromperam. Eles divulgaram os resultados, obviamente. Diga, Isso é pode legal, falar. que você usou, ou você explicou, né, que quem fez essa recomendação foi o Comitê de Segurança do Trabalho. Todo ensaio clínico, ele envolve um comitê de segurança que ele é independente dos pesquisadores, né? E ele recebe os dados para justamente observar os dados e falar para os pesquisadores, olha, continua aceitável que vocês continuem conduzindo esse estudo, ou não. Por esses dados, o resultado está excelente, está excepcional, vamos ter que parar o estudo e oferecer isso para todo mundo. Ou, não, por esses dados, tá dando errado, assim, os resultados estão muito ruins, a intervenção que você está propondo está gerando um malefício, então vamos ter que parar o trabalho também. Então, o Comitê de Segurança ele é um comitê independente dos pesquisadores, existe nos ensaios clínicos,
e ele serve para fazer esse tipo de recomendação que o Fernando Stocco está falando. Uma coisa que eu acho muito interessante também, não é especificamente sobre os resultados desse trabalho, e sim também sobre a metodologia. Um dos trabalhos é o RemapCap, né, que é um trial, na verdade, que ele nunca para de existir, assim. Acho que nem todo mundo deve conhecer isso, eu mesmo descobri esses dias. O RemapCap, ele foi uma força-tarefa, basicamente, assim, do Reino Unido que se criou. Eles já deixaram pré-determinado um protocolo de teste de novas terapêuticas em pneumonia, no geral, né, para pacientes que são internados. Então, e parece que lá, assim, não sei se isso é fofoca ou se é verdade, assim, mas parece que lá a coisa já está tão bem estruturada, assim, para isso, que foi possível. Primeiro, foi possível uma nova pneumonia, né, uma pneumonia que ninguém conhece, ser incluída nesse já num ensaio clínico. E segundo, que parece que todos os pacientes que já são admitidos com diagnóstico de pneumonia, eles meio que são pré-incluídos no trabalho, para, enfim, fazer, caso tenha alguém queira fazer alguma pesquisa testando alguma coisa, se a pessoa vai falar assim, ó, será que dá para incluir pacientes para testar tal intervenção? Aí, é lógico, é elaborado bonitinho, o protocolinho daquela intervenção, o que a gente considera como efeito, o que considera como segurança, e você já tem toda uma população ali meio que pré-disponível para você ver se gostaria de ser incluída no trabalho. Então, É bem acho que isso legal isso. agiliza muito as coisas, né? Muito. Isso. Eles... É um grande grupo de pesquisa que eles fazem, eles têm como uma característica ser uma pesquisa adaptativa. Então, eles conseguem incluir intervenções. Então, se alguém cria uma terapia nova para pneumonia, eles conseguem incluir essa intervenção dentro do desenho de pesquisa e dar sequência à pesquisa a partir dessa intervenção. É uma estratégia bem interessante para você fazer estudos continuados sobre aquele assunto e para você poder ter celeridade, para você conseguir ser rápido quando você tem demandas, né? E aí, por acaso, a gente teve uma demanda que foi a Covid-19. Então, eles conseguiram, de maneira muito, muito boa, assim, eles conseguiram gerar um dado de qualidade rápido, né? Bom, então, e os resultados do RemapCap? O que ele Enfim, trouxe? vamos continuando. Os resultados, o trabalho de pacientes críticos ele foi interrompido antes da hora, né? Justamente porque tinha uma probabilidade de inferioridade muito grande. E foi isso mesmo, assim, o desfecho primário era sobrevida até a alta, né? Dos pacientes que estavam no trabalho, basicamente era isso. E o desfecho de segurança era tanto sangramento quanto morte. Aí a gente viu que não teve diferença, os pacientes na sobrevida foi igual, então era uma probabilidade de ser efetivamente fútil, assim, a intervenção muito grande, e a chance de sangramento realmente foi maior, assim. Teve 3,8% de pacientes que sangraram no grupo anticoagulação terapêutica, 2,3% pacientes que sangraram no grupo anticoagulação profilática. Isso dá um odds de 48%, as análises interinas na análise bayesiana, elas funcionam por probabilidade dado um prior, né, e elas vão se retroalimentando, assim, então dava uma probabilidade de inferioridade de 95% nessa questão, e uma probabilidade de malefício maior do que acho que 98%, alguma coisa assim. E aí, juntando dados, tanto dessa publicação envolvendo paciente crítico, como de outras publicações, até o Inspiration no JAMA, né, que pegou pacientes nessas doses intermediárias e tal, mas eram pacientes críticos também. Então, juntando tudo isso, parece que, assim, se o paciente ele já chegou num nível de criticidade muito alto, a gente não tem um benefício da anticoagulação. Exato. Então, o que a gente tem que fazer para esse paciente?
o que a gente sabe que a gente tem benefício. Envolve corticoide, envolve fazer muito bem feito o básico, né? Então, será que eu estou conseguindo ventilar apropriadamente meu paciente? Será que esse paciente está tendo fisioterapia ventilatória, fisioterapia motora no dia a dia, várias vezes ao longo do dia, né? Será que eu estou não colocando remédios que atrapalham na prescrição dele? Eu estou evitando eventos adversos? Será que eu estou evitando vampirismo, coletar um monte de sangue desse paciente, fazer um monte de análise desnecessária? Então, é o básico do dia a dia, realmente, do paciente internado e do paciente enfermo, né? Mas parece que nesses pacientes críticos, você começar a anticoagulação neles não tem evidência de benefício, o que a gente tem de resultado. E foi interessante que foi pouco tempo depois que eles soltaram o outro comunicado de imprensa, falando que eles tinham, novamente, o Comitê de Análises Interinas, né, tinha anunciado que eles tinham identificado superioridade na anticoagulação plena empírica nos pacientes com COVID moderado, né, que era o paciente que está internado, então ele não é um paciente que tem só uma IVAS, assim, alguma coisa assim, mas ele não está precisando de suporte de vida avançado, né, seja essa qualquer que seja a indicação da unidade de terapia intensiva em questão. Aí, esse trabalho também demorou bastante para sair. Novamente, é o mesmo trabalho, então é a mesma população, só que com a diferença de não estar usando suporte de vida avançado. Teve uma diferença um pouquinho da proporção de quantos pacientes cada trabalho dentro dos 3 contribuiu, né? Tanto que acho que era o estudo de pacientes críticos, tinha sido feito quase que única e exclusivamente dentro do Reino Unido, e o estudo com pacientes não críticos já foi mais distribuído, inclusive o Brasil participou e tudo mais. Eles tinham o mesmo esquema para ver o desfecho primário. Eles davam uma pontuação para o paciente, que era a pontuação, ela era maior quanto maiores os dias sem uso de suporte avançado de vida ou admissão em UTI ou morte, né? Morte eles atribuíam a menor nota possível, que era -1, e eles iam analisar seguir o paciente por 21 dias ou até a alta, então a nota máxima era 21 dias sem uso de suporte avançado. Eles até comentam que foi muito raro precisar de grande suporte, então eles acabaram conseguindo analisar quantos pacientes poderiam com nota 21 versus sem nota 21, que são os pacientes que a probabilidade de você ter alta sem usar nenhum suporte invasivo, estando no grupo intervenção ou no grupo profilaxia. E eles encontraram um efeito. É difícil falar, a magnitude de efeito em análise bayesiana é um pouco difícil, mas era uma chance de 99% de você ter um odds ratio de 1,4, ou seja, de você ter 40% mais chances de sair do hospital sem precisar de uma intubação, sem precisar de uma VNI, sem precisar de uma droga vasoativa, de uma UTI, enfim. Sem um aumento significativo do sangramento, né? Então, esse estudo ele falou algumas coisas para a gente, que a gente não estaria prejudicando ninguém, né, fazendo essa intervenção, e a gente teria uma alta probabilidade de estar dando benefício, né? Ainda bem, na verdade, que o trabalho mostrou que não teria muito aumento de sangramento, porque senão ficaria muito difícil tomar uma conclusão, né? A partir daí, assim, até você dizer, será que realmente compensa? Então... E a gente tem bastante segurança de usar enoxaparina, né? Uma molécula, é uma droga que a gente usa bastante, né, no dia a dia. A gente sabe que o risco de sangramento, como com qualquer outro anticoagulante, é um risco aumentado, né, em comparação com não usar anticoagulante. Mas, por outro lado,
quando a gente anticoagula paciente internado com enoxaparina, se esse paciente não tiver uma queda, uma punção inadvertida, ou uma lesão arterial inadvertida, né, o risco de sangramento espontâneo desse paciente é um risco baixo, né, relativamente baixo. Então, é uma droga que a gente sabe do ponto de vista prático, que a gente tem segurança para utilizar, e quando a gente obtém o resultado de um ensaio clínico grande assim, ele corrobora essa informação. Ele fala, olha, o risco realmente de sangramento, ele continua baixo. E aí, quando a gente olha para o potencial de benefício, você tem duas conclusões que você pode tirar principalmente desse trabalho. Que, além desse risco de sangramento ser baixo, você tem um potencial de benefício para você não precisar de sistemas de suporte de vida. Tanto suporte ventilatório como suporte hemodinâmico, né? E isso é muito interessante, particularmente numa realidade onde a gente está lidando, onde a gente tem uma pressão muito grande por conseguir um leito de UTI. Uhum. Então, se eu tenho uma realidade onde é muito difícil ter um leito de UTI, eu tenho um sistema de saúde que está pressionado, né? É interessante que eu consiga deixar o meu paciente precisando de menos dias de ventilação não invasiva. É interessante que eu consiga deixar o meu paciente precisando de menos dias de intubação orotraqueal. É interessante que eu consiga deixar o meu paciente precisando de menos dias de UTI, inclusive, né? Então, esses desfechos que, por vezes, quando a gente vai olhar um estudo, a gente fala, puxa, mas não é um desfecho tão interessante assim. Eu queria que o meu paciente reduzisse mortalidade, eu queria que o meu paciente reduzisse a perda de funcionalidade de um órgão, né? Mas quando a gente lida com dentro nesse cenário que a gente está atualmente, esses desfechos eles ganham muita relevância. Então a gente conseguir diminuir, conseguir melhorar esses desfechos é interessante. E esse é o outro ponto que esse trabalho conseguiu mostrar. Quando a gente anticoagula os pacientes, né, não críticos, eles dependem menos de mecanismos de suporte orgânico, né? Por exemplo, a ventilação não invasiva, por exemplo, a ventilação invasiva. Isso, eu lembro que eu tinha conversado com o Guilherme Magnavita uma vez e eu tinha falado isso. Eu falei assim, nossa, eu fiquei muito feliz com isso, porque eles, inclusive, colocaram dos itens do desfecho primário, né, de suporte avançado, era uso de ventilação mecânica também, ventilação mecânica não invasiva. E a gente viu várias vezes, né, assim, pacientes que precisariam de uma VNI não ter, porque não tinha o dispositivo, porque tinha gente demais usando, e ele talvez se beneficiasse daquilo naquele momento. Então, acho que fica realmente bem interessante o trabalho. E isso que você falou, Hassan, da taxa de sangramento vir corroborar o que a gente já conhecia, é bem importante, né? Assim, eu vou até fazer um breve comentário sobre o Action, né, que estudou a Rivaroxa, que foi também um estudo aqui brasileiro, que tinha a mesma intenção, né, com pormenores metodológicos diferentes, mas eles iam estudar a anticoagulação plena com rivaroxabana nos pacientes internados e não com heparina. Todas as questões à parte, diferenças entre uma anticoagulação e outro, o que me chocou quando eu li o trabalho foi a chance de sangramento, de mais de 10% de sangramento maior no grupo que estava usando rivaroxabana. E eu nunca vi isso. Assim, o que aconteceu, né? Assim, então, Isso é interessante também, né? Porque quando tem um dado muito diferente daquilo que a gente espera, a gente tem que refletir por que o dado está tão diferente daquilo que a gente espera, né? exatamente. E um dos motivos que a gente pode ter para isso é lembrar que nem todo medicamento que gera um mesmo tipo de efeito, ele é igual. Uhum. Por exemplo, se a gente está falando de insuficiência cardíaca e beta-bloqueador, a gente meio que sabe que eu não vou dar qualquer beta-bloqueador para uma insuficiência cardíaca. Por quê? Porque foram alguns que foram estudados e foram realmente validados e tal, não sei o quê. Né? Quando a gente fala de anticoagulação, também não é de se esperar que drogas tão distintas elas tenham os mesmos efeitos. Né? Até porque
quando a gente dá uma molécula qualquer para dentro do corpo humano, a gente não sabe tudo que aquela molécula vai fazer dentro do corpo. A gente vê uma parte do que ela está fazendo, né? Agora, tem uma outra parte que a gente não vê. Por exemplo, a enoxaparina, ela é uma molécula que a gente sabe que ela tem uma tendência a ter alguns outros efeitos que podem ser benéficos. Ela inibe ativação e função de neutrófilo, ela reduz alguns mediadores inflamatórios endoteliais, ela inibe proliferação de musculatura lisa vascular, ela reduz trombina, diminui com isso a permeabilidade endotelial. Então, tem algumas publicações que já traziam isso para a gente da molécula de heparina, e a gente já tinha um dado também, inclusive de revisão sistemática, com meta-análise, mostrando que quando pegava um pool de pacientes com sepse e a gente dava profilaxia para esses pacientes, profilaxia habitual, que a gente geralmente faz, enoxaparina 40, enoxaparina 60, uma vez por dia, quando a gente dá esse medicamento, a heparinização profilática desses pacientes ela é relacionada com redução de mortalidade desses pacientes sépticos. Então, a gente tinha já na nossa mente que a molécula de heparina e a enoxaparina, elas poderiam ter um benefício relacionado a algumas funções dessa molécula especificamente, além do fato de ser um anticoagulante, na verdade. E aí, quando a gente muda para uma molécula muito distinta dessa, a gente não tem necessariamente esses mesmos efeitos. A gente pode gerar anticoagulação, mas a gente não tem necessariamente esses mesmos efeitos também. Então, isso é uma das coisas que justifica, por vezes, a gente vamos pegar e estudar o mesmo tema usando o rivaroxabana e vamos estudar o mesmo tema usando enoxaparina. E às vezes você vai ter um resultado diferente, né? Porque o que você sabe que essas moléculas fazem igual? Você sabe que elas fazem igual anticoagular, mas você não sabe se elas fazem igual várias outras coisas, né? Então também no nosso desenho de estudo, quando a gente escolheu pela molécula de heparina, enoxaparina, também se deveu a essas características da molécula também, que é uma molécula mais antiga e por isso também já mais estudada, a gente tem mais conhecimento acumulado sobre ela, né? Especialmente em pacientes potencialmente muito graves, enfim, né? Eu lembro que a gente tinha discutido isso do Action, né? E eu fui tentar estudar por que o Action sangrou 12% no grupo da rivaroxabana. E eu pensei em algumas coisas, né? Se você for lá no estudo do Einstein, que foi o estudo, não do Einstein, o pesquisador, do Albert mas Einstein? do Einstein. Do hospital. Ah, tá. Não do Albert. O estudo do Einstein, que foi o cara no New England, chamado Achei que estudo você Einstein. ia voltar. Então, lá já mostrou que a rivaroxabana sangra mais que a enoxaparina. E eles tiveram uma taxa de sangramento de 12% também a longo prazo. Então, ou seja, rivaroxabana a gente sabe que é não inferior à enoxaparina para TVP qualquer, ou TEP, e que sangra mais. Então, a gente já sabia disso. Então, talvez seja por isso que o Action mostrou. E também porque no estudo do Action, eles continuaram a rivaroxabana, no grupo da rivaroxabana, eles continuaram por 30 dias depois do que o cara foi de alta. Enquanto que no grupo controle, eles paravam a profilaxia de TVP até a alta, né? O cara recebia alta e não ia com nada para casa. Então, ele tinha 30 dias a mais de anticoagulação, que aumentava o risco de sangramento. Então, acho que, para mim, o que a gente concluiu até agora? Na UTI, evitar anticoagulação terapêutica, deixar só profilática. Na enfermaria, a gente ainda está discutindo aqui. Mas pós-enfermaria, não continuar anticoagulação, parar a anticoagulação. Porque, pelos estudos observacionais, a gente sabe que depois que o paciente recebe alta, ele não faz tanto TVP, é igual a população normal, e o Action mostrou que se continuar anticoagulando, você vai sangrar, sem benefício nenhum. Eu não diria que é igual à população, ao restante da população, mas é mais próximo do restante da população. Isso. A população que recebe alta por outras causas, eu diria, falei errado. Bom, então vamos falar, a gente falou do REMAP-CAP e a plataforma, no paciente hospitalizado sem estar na UTI. Vamos agora para a especialidade do Hassan ali, que é o RAPID, que foi publicada no BMJ ali, sexta-feira, né? Quinta, sexta, por aí.
Nem liguei. Então vamos lá, qual que foi esse estudo? Qual foi Dá uma O geral aí Rapid, do estudo. o Rapid foi uma congruência, né, de pessoas interessadas em estudar o mesmo tema, né? Então, tanto uma congruência nacional como internacional. Então, lá dentro do HC, por exemplo, eu, a Eunara e o Cadu, a gente acabou se encontrando e isso conseguiu fazer com que a gente gerasse esse protocolo de pesquisa. E enquanto a gente estava formando o nosso protocolo de pesquisa, a gente teve o contato com esse grupo internacional que também queria estudar a mesma coisa. E a gente acabou juntando e convergindo tudo para um estudo só, que foi o Rapid, né? Então foi uma congruência de gente interessada em estudar a mesma coisa e se encontrando por vários motivos. E o grupo internacional são pessoas, várias pessoas magníficas, inclusive, tanto a Michelle Scholzberg, que é a pesquisadora que vai com o primeiro nome na publicação. Ela é uma pessoa muito, muito disponível e ótima. Quem quiser procurar, algumas publicações dela são bem legais de se ler, porque dá para perceber como ela é clara quando ela está nas publicações dela. E uma outra pessoa que a gente acabou tendo contato também, que é um pesquisador excepcional, é o Peter Juni, que também tem bastante coisa publicada e também é uma pessoa absolutamente incrível. Então a gente se juntou esforços, foram várias pessoas de vários países, para justamente conseguir recrutar pacientes da maneira mais dinâmica possível, né, para a gente gerar o resultado. E nisso o Fernando super participou também, como um dos recrutadores, junto com várias outras pessoas aqui. Então, a gente tem muita gente envolvida no trabalho, na verdade, né? Não sou só eu, não é só a Eunara, não é só o Cadu, não é só ninguém. É bastante gente envolvida, tanto nacional como internacionalmente. E cada um contribuindo, sem dúvida, muito para isso. E aí, o nosso objeto de estudo era justamente descobrir se a anticoagulação, utilizando enoxaparina, em dose anticoagulante, então 1 miligrama por quilo 2 vezes por dia, conseguia se mostrar superior a utilizar a dose profilática de 40 miligramas ou 60 miligramas, que habitualmente é feita nos pacientes com COVID internados fora da UTI. Pacientes que estavam desaturando, então tinha uma saturação menor que 94% e que tinha um dímero maior que 500. Ou, se o paciente não tivesse desaturando, estava internado por outro motivo, que o dímero dele fosse maior que 1.000, né? A imensa maioria da nossa população recrutada se enquadrava no primeiro perfil, que era o paciente com dímero maior que 500, saturando menos que 94%, tá? Então, esse foi o perfil realmente da população estudada. Eram pessoas que precisavam de algum grau de oxigênio, mas não precisavam de ventilação não invasiva, não precisavam de catéter nasal de alto fluxo, high flow, né? Não estavam entubados, não estavam em UTI, né? Todas essas características. E como que o estudo foi desenhado? O estudo foi desenhado para um desfecho coprimário. Então, a gente queria ver qual que era o desfecho coprimário? Era internar na UTI, ou precisar de ventilação mecânica, invasiva ou não invasiva, tanto faz, ou mortalidade, dentro de 28 dias. Então, a gente botou esse desfecho como desfecho coprimário. A gente imaginava que naturalmente, como quando se coloca qualquer desfecho coprimário, né, você imagina que o potencial da droga funcionar para um desfecho isolado, como mortalidade só, talvez seja um potencial mais baixo. Então, se eu agregar outros desfechos aqui dentro, eu vou ter talvez uma chance maior de ver se a droga tem outro perfil de benefício. Se eu não conseguir não mandar o paciente para UTI, isso já é interessante. Do ponto de vista desse desfecho coprimário, a gente não encontrou uma diferença entre os dois grupos, entre aquele grupo que recebia a anticoagulação plena e aquele grupo que recebia a profilaxia habitual. Por outro lado, quando a gente vai, apesar de ter uma tendência de benefício para o lado da anticoagulação plena. Por outro lado,
quando a gente vai para os desfechos secundários, a gente tem vários desfechos secundários tendendo ao benefício do grupo que usou a intervenção, a anticoagulação plena, mas o que mais chama atenção é justamente a mortalidade. Quando a gente olha para a mortalidade desses pacientes, a gente teve um benefício com significância estatística na redução de mortalidade. E isso é uma coisa que a gente quer bastante. A gente quer que uma droga consiga ser capaz de reduzir mortalidade dos pacientes. Então, parece que, mesmo quando a gente tem um paciente que ele acaba evoluindo, indo para a UTI, mesmo precisando de ventilação mecânica, não invasiva ou invasiva, ele se sai melhor. E talvez ele se saia melhor, por quê? Porque aquele endotélio que a gente foi dando enoxaparina para ele numa dose maior, talvez aquele endotélio tenha conseguido se estabilizar mais, ele conseguiu se recuperar mais, ele estava menos inflamado quando a doença piorou. E aí, talvez por isso a pessoa se sai melhor no fim das contas. Quando a gente coloca envolvendo a indicação de UTI, naturalmente a gente sabe que existem várias indicações de UTI, né? Então, a equipe médica ela pode acabar mandando o paciente, encaminhando o paciente para UTI por diferentes razões. Não é um desfecho tão bom assim para a gente usar rotineiramente, né? Mas a gente acabou optando por usar. Então, assim, eu acho que o principal que o Rapid tem a contar é justamente isso. A gente pegou os pacientes e a gente, de fato, randomizou eles para duas estratégias, que são duas estratégias distintas. A enoxaparina na dose habitual versus a enoxaparina na dose intervenção, 1 miligrama quilo, 2 vezes por dia. Né? Essa é a primeira característica legal do nosso trabalho, que vários outros trabalhos, eles tiveram doses que podiam ser muito modificadas, né? Tinham muitas opções de dose. Então, o nosso trabalho deixa isso mais amarradinho, deixa isso mais amarradinho, então a gente consegue ter uma noção melhor do que foi a intervenção e com o que a gente está comparando, né? E dentro dos desfechos, a gente teve uma tendência de benefício para vários desfechos, inclusive menos dia de UTI, menos dias de ventilação mecânica, que são aqueles desfechos que eu já comentei que são super interessantes, principalmente no cenário atual, mas o grande resultado que a gente encontrou foi a diferença no desfecho mortalidade, né? E que isso é muito, muito interessante de se pensar. E a gente tem outras publicações que estão surgindo ainda agora e que vão continuar surgindo, que parecem que vão continuar caminhando para esse mesmo rumo, no fim das contas, né? A gente comentar mais sobre isso. Não sei se Padrão, você quer puxar a conversa para algum caminho agora? Acho que pode seguir esse caminho. Quer falar do Happy COVID ou dos outros estudos que estão saindo? O Happy COVID, ele é um ensaio clínico também randomizado. Ele saiu super recente, ele não tem 2 semanas que saiu no JAMA. Ele também avalia os pacientes que receberam heparina em dose baixa versus heparina em dose maior, né? E aí, no que ele encontra de achado, né? Eles randomizaram, até abrir aqui, ó, eles randomizaram 253 pacientes e eles colocaram como desfecho deles um evento tromboembólico maior ou óbito. E aí, comparando os dois grupos, você tem 28,7% disso versus 41,9% desse desfecho. Né? Então, você vê como teve uma diferença bem significativa naquele grupo que recebeu a dose terapêutica, essa dose mais elevada, né, de enoxaparina. Então, também dialogando com a gente. Por que a gente acabou optando por não colocar desfecho tromboembólico como um dos nossos desfechos coprimários, né? Porque isso é um pouco o que a gente chama de uma profecia autorrealizável, né? Você sabe que isso vai acontecer. Porque se você anticoagula a pessoa, você sabe que ela vai ter menos evento trombótico, né? Porque você já sabe que a molécula serve para isso. Uhum. Mas, de qualquer forma, você tem uma redução combinada do desfecho de mortalidade, o que é uma coisa muito interessante, né? E, enfim, a gente tá indo no mesmo sentido. Então, parece que a lógica toda que existia, a gente começa tudo isso falando, a gente viu que os pacientes, laboratorialmente, clinicamente, histologicamente,
eles tinham mais eventos trombóticos e parecia que aquele endotélio estava todo lesado no pulmão, inflamado e tudo mais. Aí a gente parte para tentar descobrir isso. A gente começa fazendo isso com análises retrospectivas e comparações com séries históricas que corroboram essa impressão e parecem indicar um caminho que a anticoagulação talvez tenha benefício. Em seguida, a gente começa a ter os resultados dos ensaios clínicos propriamente ditos, usando diferentes perfis de pacientes dentro da UTI e fora da UTI, doses intermediárias, doses realmente anticoagulantes, né? E aí, enfim, a gente está caminhando agora para gerar uma evidência final. Que o que parece ser? Parece que quando a gente propõe anticoagulantes, em dose intermediária, isso não parece alcançar benefício. Quando a gente propõe anticoagulação em paciente dentro da UTI, isso não parece gerar benefício. Mas quando a gente propõe anticoagulação em dose plena, em dose realmente anticoagulante, fora do contexto da UTI, o paciente que está internado na enfermaria e que está recebendo uma molécula de heparina, seja heparina não fracionada ou enoxaparina, claro, a gente dá preferência para enoxaparina, a gente tem um benefício dessa intervenção, que talvez a gente não tenha com outros anticoagulantes. Todos esses dados que estão saindo agora de ensaio clínico, eles vão ser naturalmente lidos por um monte de pessoas, a gente vai ter um monte de comentário e a gente ainda vai ter revisões sistemáticas e meta-análises desses dados, que vão também ajudar a gente a compreender ainda mais o potencial de benefício dessas intervenções. Então, quando você junta todos esses dados para fazer uma meta-análise, você tem um caminho. A meta-análise ela não cria algo inovador. Uma meta-análise nunca vai falar, todos os ensaios eram negativos, e a meta-análise, então, era tudo positivo, na verdade. Isso é impossível de acontecer. O que a meta-análise consegue fazer é justamente organizar todos os dados que já existem e dar um caminho mais claro para a gente, corroborando o potencial de benefício daquela intervenção que a gente já sabe que tem benefício ou já sabe que não tem benefício, né? Então, provavelmente, as meta-análises que vão surgir a partir desses ensaios, elas vão ser super interessantes de serem lidas. E eu acredito que, pelo caminho que as coisas estão tomando, essas meta-análises elas vão corroborar esse caminho de anticoagulação com enoxaparina no paciente não crítico. Perfeito, acho que estamos finalizando aí. Eu nem precisei falar nada. Então, para finalizar, eu gostaria, se você quiser, Hassan, você falar dos desafios de fazer um ensaio clínico randomizado, porque tem muita gente que tem interesse em fazer pesquisa no Brasil e às vezes encontra uma certa dificuldade. Só que, em compensação, na pandemia, acho que o Brasil foi um dos principais países ali, publicando muito ensaio clínico randomizado. Fico até orgulhoso do nosso país. Infelizmente, porque a gente teve muito caso de Covid, né? Mas quais foram os desafios ali de você e do Estocco de terem participado de um ensaio clínico randomizado? Quais foram as dificuldades, as alegrias no caminho? Acho que a principal coisa é que a gente precisa de verba para saúde pública e ensino público. E verba para ciência. A gente precisa decidir que tipo de país que a gente quer ser. A gente quer ser um país que produz ciência e vai se inserir dentro desse século e dos próximos como de fato um dos maiores países do mundo, ou a gente vai continuar sendo apenas produtor de matéria-prima, de produto alimentar, e manter as nossas desigualdades socioeconômicas, né? E é claro que isso envolve política governamental, né? A gente precisa de um projeto de nação que seja um projeto interessante para as pessoas, diferentemente daquilo que a gente vive hoje. Esse é o maior desafio, eu acho. Não ter organização, não ter verba, não ter carreira para pesquisa, né? Num país que tem 200 milhões de habitantes e 200 milhões de potenciais cabeças geniais, no fim das contas. Os Estados Unidos têm uma população por volta de 300 milhões de habitantes, mais que isso, né? Poxa, como
como que eles conseguem produzir tanto mais que a gente, né? Então, se somos, pelo menos numericamente, tão parecidos, dimensionalmente parecidos também, né? A única justificativa é a organização. A gente precisa de um melhor planejamento e organização para isso. Esse seria o fator extrínseco, né? Mais difícil, o maior desafio. Mas eu acho que foi uma experiência extremamente prazerosa, deu bastante trabalho fazer tudo, né? E eu pude contar com o auxílio de várias pessoas do Canadá que me ajudaram na parte logística, de como organizar as coisas, e contei com um monte de gente, um monte de residente, inclusive o Estoco, que foi parte essencial do recrutamento de pacientes, né? Então, do ponto de vista prático, assim, de meter a mão na massa, né? Eu acho que é justamente a pessoa que tem interesse em fazer pesquisa é justamente estando perto de outras pessoas que já fizeram algum tipo de pesquisa, é como você vai aprendendo, né? E não tem nada como aprender executando, no fim das contas, né? A gente precisa meter a mão na massa para conseguir entender como fazer o processo todo, entender como que você vai redigir o documento que você vai submeter para um comitê de ética, entender qual que é a demanda, entender qual que é a legislação, entender qual que é a burocracia relacionada. Tudo isso eu aprendi muita coisa justamente fazendo e contando com a ajuda das pessoas, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, que foram me dando algumas orientações sobre o assunto. Mas fica muito etéreo imaginar que alguém consegue aprender essas coisas se for ver uma aula, né, ou ver uma palestra. Não, acho pouco provável. No máximo você vai entender um pouco mais sobre o assunto, né? E foi extremamente proveitoso para mim porque eu aprendi muito mais sobre como fazer pesquisa, né? Eu não sou uma pessoa competente para fazer análises estatísticas, por exemplo. Então, entender mais também de como que a pessoa vai fazer aquela análise estatística, isso também foi um ponto muito interessante para mim. Mas eu acho que foi isso. Quer fazer mais pergunta, Padrão Estouco? Quer comentar? Não sei. Vai lá, Estou. Não, olha, foi muito legal porque é bom você sentir que você está ajudando a responder uma pergunta que até você mesmo tem, né? Assim, então participar de pesquisa é sempre muito bom. Dá trabalho, é lógico que dá trabalho. Nunca é legal você ter que sair correndo para recrutar um paciente antes antes de alguma coisa logística acontecer. Enfim, por várias razões, é sempre assim, e você fazer a pesquisa com comprometimento com aquela pesquisa ser feita de forma ética, né, de forma. Então, assim, você, de fato, sentar com o seu paciente, explicar o que está acontecendo, de fato, falar as dúvidas que a gente tem, falar, porque isso dá muito trabalho, né? A gente, e quanto mais a gente se entra em contato com pesquisas acontecendo, a gente vê que muitas vezes essas coisas não são muito levadas em consideração, né? Mas fazer as coisas direitinho, explicar direitinho, lidar bem com a recusa de um paciente de participar, são coisas que vão se somando, assim. Trabalhar com o Hassan, obviamente, é muito legal, pois, além de inteligente, ele é muito engraçado, então é uma pessoa agradável de se conviver. E a chance de ter participado de um projeto com a Eunara, né, que é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, assim, a gente conversa há bastante tempo, ela foi minha mentora durante toda a faculdade, e poder, de fato, ver ela fazendo as coisas com a mão na massa é muito legal, assim. Acho que é meio isso, assim, dá trabalho, mas vale a pena no final. No final você
você fica feliz com o que, com como dá certo quando você faz bonitinho e tudo, no fim, vale a pena, independente do resultado, sabe? Eu acho que esse é o mais importante, né? Quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem uma ideia da pesquisa, a gente imagina uma coisa, mas a gente não pode ficar preso àquela ideia, né? A gente tem que ser honesto com a ciência. E ser Exatamente. honesto com a ciência é poder ter a chance de encontrar um resultado positivo e ter a chance de encontrar um resultado negativo. E fazer as Exatamente. interpretações a partir daí. Então, antigamente, na história da evolução da ciência ao longo da humanidade, né, o ser humano ele observava o fenômeno e o fenômeno não era aquilo que ele queria, ele falava que tinha algum detalhe errado na pesquisa. Né? Não deu o resultado que eu queria porque isso. E a gente tem que... isso foi progredindo, né? Então, não deu o resultado que eu queria porque o resultado Não que eu deu. queria, a minha ideia estava errada. Né? Então, isso é muito interessante. A gente precisa, enquanto pesquisador, a gente precisa ficar atento a que a nossa vontade ela não prevaleça diante daquilo que a gente está estudando, né? O resultado em si tem que prevalecer. Né? E a gente tem que tentar compreender o resultado a partir do nosso raciocínio e tudo mais. Ainda mais quando você tem vários trabalhos sobre o assunto. Inclusive, esse é o motivo de não deve existir uma pesquisa sobre um assunto e encerrar aquele assunto. Né? Isso não é razoável. Não importa qual seja a metodologia de análise estatística da coisa, não é razoável que uma amostra qualquer seja suficiente para responder uma pergunta, né? Por vezes a gente tem isso com alguns medicamentos, algumas quimioterapias e tal. Você tem, às vezes, uma, duas pesquisas e você dá aquilo como um resultado definitivo, né? É importante da gente também se manter aberto. Vamos ver mais gente pesquisando, vamos ver mais dados se juntando para formar o bolo final. Acho que é isso, assim, fazer pesquisa dá bastante trabalho, mas ao mesmo tempo foi uma experiência muito proveitosa, né? Interagir com várias pessoas, a gente eu tive que ficar indo no hospital muito mais por conta disso, vendo paciente, passando tempo na frente do computador, coletando dado, organizando dado e tal. Mas é legal de olhar para trás e falar que a gente fez um trabalho da melhor forma possível, basicamente sem verba, nem quase nenhuma, para fazer isso. E a gente gerou e falar, poxa, eu tenho orgulho do trabalho que eu fiz, né? Ele gerou, foi bacana. Igual o Stocco falou, a gente fez um trabalho com um compromisso ético, né, com os pacientes. A gente gerou um dado que foi honrável, né, aos pacientes. Então, acho que isso é muito legal da gente poder olhar para trás e pensar isso, falar isso, né? Não ter vergonha de falar que a gente foi ético. Exatamente. Isso é muito legal. Bom, pessoal, queria agradecer e realmente orgulho de vocês, parabéns. Trabalho excepcional, sem verba. Então, tipo, vocês fizeram do coração para tentar ajudar a população mesmo. Acho que ninguém ganhou nada adicional ali. Eu estou com um salário de residente ali. Mas O Hassan me pagou umas propinas, assim, às vezes. sim. Vou ter que cortar essa parte, né? Para falar que Tinha a a gente verba não que teve era o verba, salário de médico assistente do Hassan. a gente conseguiu uma verba por meio do grupo canadense. Eles capitanearam verba que veio de doação das pessoas, inclusive eles criaram um crowdfunding lá, que as pessoas podiam doar para a pesquisa, e eles conseguiram alguma verba também por meio do governo, por meio de instituições canadenses, não foi diretamente do governo canadense. E aí uma parte desse dinheiro pequena,
ela foi encaminhada para a gente, e com isso a gente conseguiu fazer, não foi um pagamento, foi uma ajuda de custo, na verdade, para as pessoas que estavam lá recrutando pacientes, né? Então, a gente não teve uma verba nacional, basicamente, mas a gente teve algum grau de verba que veio de fora. Isso ajudou a gente para conseguir justamente dar, não é uma remuneração, né, não era um salário, mas foi algum grau de dinheiro para pelo menos falar para a pessoa, olha, além do muito obrigado, do tapinha nas costas, eu tenho um pouquinho de dinheiro que eu quero te oferecer também, né? E nesse contexto, a gente teve algumas pessoas que participaram como recrutadores, inclusive, que são pessoas que tinham mais dificuldade financeira. Então, essa verba ajudou bastante essas pessoas, né? Então, para ver como, quando a gente, mais uma vez, né, a gente precisa de investimento em ciência, quando a gente faz isso, a gente gera coisas que a gente não consegue imaginar. Então, você ter a chance de poder ajudar pessoas a conseguir ter um pouco mais de dinheiro para literalmente comprar comida, pagar suas dívidas, isso é uma coisa que é legal também de pensar nesse caminho que a gente traçou, sabe? Mas é Ter a isso. chance de ver a ciência como uma forma de sobrevivência também, né? Não só pelo resultado, mas pelo caminho até o resultado é importante. Assim. Boa, pessoal. Vamos encerrar por aqui. Até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Falou, gente. Obrigado. Tchau, tchau.